Olá, empresários e empresárias, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Pode Contar Silveira e hoje a gente vai falar muito sobre crescimento, sobre formação de equipe com uma pessoa maravilhosa, uma mentora do Grupo Acelerador, do Giants, Mariana Távila. Muito prazer, muito obrigado por prazer em recebê-la e muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é uma honra para mim estar aqui com você nesse seu Pode Contar. Espero poder contribuir. Legal. Aí com a nossa experiência. Legal, Mária. Mária, assim, tem sobra experiência, viu, pessoal? Apesar dessa carinha de jovem. É verdade. É muita história para contar, né, Mária? Muita história para contar. Legal. 25 anos aí já de caminhada. Exatamente. E fora a mentoria, já empreende também, né, Sou Mária? empresária também, tenho negócios, já tive vários negócios e hoje estou me dedicando aí à causa do Giants, ajudando a desenvolver empresas do Brasil, como a Silveira Contabilidade, que tem sido um grande promotor, tem demonstrado grande resultado. É um orgulho, assim, né? Quando a gente mentora ou quando a gente é diretor de uma empresa como a tua, assim, é realmente um motivo de grande satisfação ver empresas crescendo como a Silveira Contabilidade. Ah, legal. E eu falo, né? A gente tá lá 2 anos, indo pro 3º ciclo. Foi um divisor de águas mesmo, né? Encontrar pessoas como o Marcos, como você, como a Lu, como o Fábio Scanavino, né, como a Aline mesmo, que ensina muito a gente a questão do encantamento ao cliente e tal, e toda essa equipe, né, Vinícius, Mourão e todos vocês. Então, assim, agradeço mesmo, né, de cada um de vocês, especialmente, que estão aí, né, acompanhando nossa jornada e vivem um pouquinho desse nosso desafio. Então, a gente preparou aqui, né, uma ideia de falar um pouquinho sobre crescimento, desafios desse crescimento e formação de equipe, até porque foi o que aconteceu com a Silveira nos últimos 2 anos. E aí a gente, né, colocar um pouquinho pro pessoal como foi essa história e aproveitar muito da sua parte mentora aí, né, desse seu forte que é a mentoria sobre o assunto. Legal. E aí a gente vai acabar, pode ser que em algum momento a gente inverta aqui os papéis, porque não sei se eu vou conter aqui meu instinto de mentora, né? Então eu que vou acabar te perguntando algumas coisas, eu já tô aqui curiosa para saber como que foi essa tua jornada, né? Eu passei a acompanhar você mais de perto agora nesse último ano, com essa nova função, né? Com essa nova missão dentro do Giants de diretora, mas via você, assim, dos bastidores, desde quando você entrou, mas é muito nítido o teu crescimento nesses 2 últimos anos, né? Sim. Quantos funcionários você tinha quando você começou? 2 anos atrás, 70. E hoje a equipe bateu 150, né? 150 funcionários. Então você dobrou o quadro. Dobrou o quadro. Em 2 anos, praticamente. Em 2 anos. Dobrou o quadro, dobrou o faturamento. Realmente é um desafio que vale a pena a gente compartilhar com todos os empresários aí, né? Porque, Mari, eu acho que você ouve muito. A gente ouve muito pessoal com medo de crescer, né? Principalmente com aqueles fardos assim, nossa, mais gente, credo. Né? Não, vou ter que formar pessoas. Ai, meu Deus do céu. Não, mas é mais faturamento, é mais trabalho, mais pessoas são mais trabalho, dá mais trabalho, e acabam se bloqueando, né, em aceitar essa prosperidade, vamos pensar assim, né? O que você vê mais ali no público do Giants ali, de crenças também limitadoras que impedem as pessoas, de repente, encarar um crescimento? Sim, eu vejo, Fábio, que existem empresários que ainda têm essa resistência de formar liderança. Né? Quando ele entende que para que ele consiga crescer, escalar o teu negócio, ele precisa multiplicar talentos dentro da empresa, ele precisa formar novos líderes, ele precisa formar equipe, ele acaba com a resistência de crescer, porque diz que formar pessoas dá trabalho. Mas formar pessoas não dá trabalho, formar pessoas é o trabalho do líder, né? E muitas vezes o empresário, geralmente as pessoas de maneira geral, elas têm resistência àquilo que é desconhecido. Né? Então, isso é inerente do ser humano, você ter uma certa resistência, um certo receio com aquilo que você não domina, com aquilo que você não conhece. Então, quando eu vejo empresários que têm esse nível de resistência na delegação, na formação de novos líderes, no processo de seletivo, no processo de preparo de um time de forma mais estruturada, geralmente falta a habilidade, o desenvolvimento da habilidade de liderança no empresário. Pois né? O que eu percebi também até nesse ponto
É conhecimento mesmo, né, Mari? Então, assim, a gente está ali meio para um projeto de construção Sim. de um profissional melhor. Exato. Né? Então, não tem como a gente fala, né, o cozinheiro virou o dono do restaurante, o contador virou o dono do escritório, e assim vai, né? Engenheiros de produção viraram o dono da indústria. Então, na verdade, você estuda muito aquilo que você faz. Mas se você para refletir, e foi uma das etapas do nosso desenvolvimento de líderes aqui dentro do escritório, foi assim, primeiro criar essa consciência de que eles não têm mais o papel específico de contador, né? Mas sim de formar e gerenciar um processo, gerenciar uma equipe, formar novos profissionais, porque não se encontra, né? Que você falou, mais 80 pessoas na equipe qualificadas com a experiência necessária para operar o que a gente precisa, né? Com a responsabilidade que a gente vende. Então, qual que era a ferramenta? A ferramenta era construir mais e melhores profissionais. E encarar essa, né? Para alguns bucha ou para outros desafios. A gente tem que tomar muito cuidado até com a palavra que a gente usa, né? Porque o negócio vai ficando pesado. E quando que é bucha? Geralmente quando você não sabe exatamente como fazer. Né? Então, quando você não sabe exatamente como construir um time, geralmente são empresas que são muito dono-dependentes, né? Empresas que têm ali o dono no centro de toda a operação, que ele é muito envolvido no operacional, que tem muito buraco tático ali. Se o dono faltar, a empresa não anda. Uma maneira de você saber se a tua empresa é dono-dependente, se você tirar um mês de férias, a tua empresa sobrevive? Façam essa reflexão, né? Faça essa reflexão. Então, e tá bom, tá? Nem vamos falar de um mês. Se você ficar uma semana fora da tua empresa, como que você espera encontrá-la quando você voltar? Né? Se isso vai gerar qualquer tipo de transtorno na tua empresa, muito provavelmente você tem ali alguns buracos táticos e a empresa, de alguma forma, ainda é dono dependente. E aí, o empresário, quando ele entende que para que ele cresça, ele precisa formar outras pessoas, ele precisa duplicar, ele precisa se multiplicar dentro da empresa, ele começa o processo de estruturação de time. Sim. E aí eu sempre falo que a estruturação de time, ela passa por 4 Cs. O primeiro C é a composição. Ou seja, como que eu vou compor o meu time? Para eu saber como eu vou compor o meu time, eu preciso olhar para a minha estrutura organizacional, para o meu organograma. Sim. Quando eu olho para o meu organograma e eu vejo que eu estou ali no topo, eu como empresário estou no topo. E como que eu vou identificar, como que você identifica um buraco tático? Eu vou te perguntar daqui a pouco. Sim. Como que você identifica um buraco tático, mas quando você vê que faltam algumas funções ali no meio e você começa a colocar, quando você identifica que você, Fábio, empresário, você senta na cadeira de CEO, mas muitas vezes você está sentado ali na cadeira do gerente de marketing, em outros momentos você está sentado na cadeira do gerente comercial, em outros momentos você está fazendo operacional do teu financeiro. Exatamente. Você está pagando boleto, tem muito empresário que ainda está pagando boleto. Sim. Então você não está ali, você tem ali uma função nominal de CEO, mas muitas vezes você se coloca no papel de assistente administrativo, muitas vezes você se coloca no papel de entregador, né? Então, quando você começa a repetir os teus nomes, o teu nome em muitas cadeiras ali, a gente começa a perceber que existe ali um buraco tático. Sim. Então, quando você olha para essa tua estrutura organizacional e você desenha ela como ela deveria estar, você consegue planejar a composição do teu time, ou seja, qual é o time ideal que você precisa para que você cresça. Sim. Antes de eu falar do segundo C, eu quero que você me conte, então, como que você planejou e estruturou a composição do time que você precisaria para atender essa demanda sua que tem sido cada vez mais crescente? Bom, primeiro foi estudando, né? Tirei a bundinha da cadeira aqui em Campinas, interior de São Paulo. Interior? E fui buscar... Sou de Campinas também. Falamos aqui interior. Os campineiros aqui, porta, porteira, portão. Um pouquinho menos Piracicaba, mas aqui o negócio é forte. Tão perto. Tão pertinho. Eu percebi na didática, né, do aprendizado lá de liderança, gestão de processos, gestão de pessoas, que eu tinha esse buraco tático, né? Queira ou não queira, assim, eu estava me sentindo muito na cadeira de diretor, de CEO estratégico. Eu senti um buraco aqui na gestão da operação, e aí vinha todos os meus líderes antes desse crescimento aqui operando. E muitas vezes eu também operando, né? Que seja numa atividade mais financeira, ou comercial, ou de marketing, ou operando aqui.
E aí, essa pirâmide, mais ou menos, né? Que você tem menos pessoas ali no estratégico, sempre, normalmente intermediário no tático, e aquele estudo da pirâmide mesmo, e a equipe maior, mais volumosa no operacional. Eu, na hora, comecei a fazer o desenho da minha equipe e tava faltando gente no tático, né? E até uma das perguntas que eu levei como uma referência, né? Que a gente vai pela média, né? Quando a gente vai crescendo também, a gente vai meio pela média. Sim. Você tem que acreditar meio que nessa média. Você vai ter desafios, você vai assumir alguns riscos, né? Mas o importante é que vão acontecer erros, mas quanto mais rápido você resolvê-los, melhor, e você vai indo pela média, né? E aí eu comecei a perceber que eu tinha menos liderança tática, né? Que seriam ali coordenadores, o pessoal que gerencia muito mais a operação do que eu ficar gerenciando a operação. E aí falaram um número, né? No treinamento, na mentoria, falaram um número que era mais ou menos assim, para a operação, mais ou menos em torno de 10-1. E aí na hora eu falei, nossa, aqui tinham que ter 5. E eu, naquela época, com 70, né? Tinham que ter 5 a 7, né? E coordenadores ou gerentes. Coordenadores ou gerentes. E eu tinha 2. 2. Entendeu? E aí, às vezes, pode ser que você não entendia na época, porque muitas vezes você acabava estando envolvido na operação e você não conseguia ter essa visão não dava de que realmente corrigir. Você tinha um buraco tático. Exatamente. E você sabe o que é curioso? Que mesmo que o empresário ele tenha muita habilidade, ele tenha muita competência, muito know-how naquilo que ele faz, ele não consegue enxergar, às vezes é um ponto cego. Você sabe que a maioria das vezes, quando a gente começa a atender uma empresa dentro do Giants e a gente começa o processo de mentoria, um dos primeiros passos é a gente enxergar essa composição. Sim, eu acho que é uma das primeiras, eu acho que é o primeiro dia, não é? Já logo no início, porque é toda a estrutura que ele vai precisar de pessoas e de processos para poder alcançar os resultados. Em que momento que eu tô, ele espera. E ele não consegue enxergar que, poxa, por que será que eu desço tanto para operação? Por que será que muitas vezes eu não sento na cadeira do estratégico para pensar o meu negócio e fico o tempo todo apagando incêndio e trabalhando no meu negócio, como sendo um funcionário da minha empresa. Aí tá tudo bem você passar por isso por um tempo, desde que você consiga enxergar isso de maneira clara e saber o que você precisa fazer para construir um time realmente que seja aí mais estruturado no sentido de... Mais alinhado, né? Mais alinhado. Nessa equação. E é engraçado que eu percebi isso, porque muitos vão falar assim, mas vocês estão falando aí porque de repente tem 150, 200, 300 colaboradores, você faz a média lá, então agora é 20, Sim. Agora tal. Não é você entender o principal movimento que você como gestor, como CEO tem que fazer. Eu sei que eu tenho aquele buraco. Aí vão começar vários desafios, mas de fato não adianta eu ficar apagando fogo na operação se eu também ao mesmo tempo não estiver resolvendo esse buraco tático, né? Então, o que eu enxerguei foi o seguinte, que eu tinha que voltar e me dedicar muito mais a formar essa liderança tática, né? Que eu acho que na época eram para ser 6, 7, eu tinha 3. Tá. Mas dos 3, talvez um consegui. Então, por que buraco tático? Eu tava lá pensando, querendo crescer, estruturando as estratégias e tal, mas tinha uma distância muito grande, porque tava todo mundo na operação. Então, ninguém se conversa, né? Parece que vem uma dificuldade de alinhamento. Então, o que foi a minha visão ali, junto com toda a mentoria de vocês e tal, foi assim, cara, vamos ter que cobrir esse buraco tático para que eu possa crescer seguro, né? Porque se eu continuasse crescendo seguro, eu já ia começar, como a gente vai pela média, a gente vai percebendo que, eu não tô crescendo saudável, tô tendo bastante reclamação e tal. Mas aí a gente foi estruturando primeiro, tanto que na minha visão, a gente já tá preparado para um próximo passo, porque a gente realmente teve que inchar a equipe, teve que, né, preparar mais líderes, né? Então a gente não sabe o dia de amanhã, você pode perder alguém, você pode ter qualquer outra fatalidade aí, né, que possa acontecer no meio do caminho. Então a gente vem tentando ao máximo, né, um esforço assim muito intenso na formação dessa liderança tática. Legal. Então foi isso mais ou menos que foi a minha jornada de crescimento de time. E de cases que você viu, você lembra de alguns cases, assim, eu adoro, né, falar de cases, que o meu é né, um dos cases, né, mas outros cases, por exemplo, que tenham passado ali pela sua mentoria, que você sentiu dificuldade, assim, talvez assim, ou qual é a maior dificuldade da pessoa, ou aquilo que bloqueia mais a pessoa para essa formação, sei lá, tempo,
É encontrar pessoas certas ou é processo seletivo? O que você Geralmente, acha? a maior dificuldade, vou falar sobre a maior dificuldade. A maior dificuldade é quando o empresário acha que ninguém sabe fazer aquilo que ele faz. Ah, mas o meu setor é muito técnico, a minha área, o meu ramo, só eu posso fazer. E quando ele fica preso nessa crença de que só ele pode fazer, ele tem dificuldade de crescer. Eu tenho alguns cases de empresas que cresceram bastante a partir desse rompimento, dessa resistência, dessa crença do empresário de que aquilo que ele faz só ele pode fazer. Geralmente por medo de delegar. Sim. E aí, eu vou parar um pouquinho aqui com os 4 Cs, porque eu tenho mais 3 Cs para te falar sobre a construção aqui da construção de time. Por que geralmente o empresário, quando ele começa a contratar, como ele começa a entender que ele precisa contratar para que ele possa crescer, e aí ele não consegue contratar de maneira adequada, ele não consegue fazer uma contratação assertiva, ele começa a ter problemas e aí ele desiste. Isso também acontece. Poxa, mas é muito difícil lidar com gente, é muito difícil contratar, é difícil encontrar profissional capacitado na minha área, isso é sempre na minha área, toda área tem as suas dificuldades. Eu falei muito isso. E a essência, especialmente do teu negócio, que é serviços, a essência do teu negócio, do crescimento do teu negócio, é gerir pessoas. Sim. Né? Empresas do setor de serviço, eu atendo muito empresas do setor de serviço, a essência do crescimento, da estruturação de uma empresa é você realmente investir em pessoas. E para você investir em pessoas, você precisa entender de pessoas. E você precisa entender que o teu principal papel, e a gente até estava conversando aqui, né? Que o seu principal papel é formar pessoas. Sim. Ah, mas dá trabalho. Não, não é que dá trabalho. É que formar pessoas é o seu trabalho. Assume, né? Como é? Aceita que dói menos. Não dá trabalho, é o seu trabalho. Então você precisa aceitar que vai doer menos. E aí, quando você vai formar uma pessoa, existe um processo de quando você traz uma pessoa, seja uma pessoa que está assumindo uma nova função, ou seja um novo colaborador. Geralmente o empresário confunde instrução com treinamento. Sim. Instrução não é treinamento. Então, primeiro você instrui, ou seja, você vai passar para ele toda a instrução do trabalho. Sim. Depois você treina. E o que é o treinamento? É repetir. Quando você vai numa academia treinar, você vai treinar todos os dias o mesmo treino até que aquele treino se encerre, né? E você troque o treino. Sim. Mas treinar é você repetir a mesma coisa até que você fique muito bom naquilo. Sim. Quando você está aprendendo um novo esporte, você todos os dias você vai fazer a mesma atividade, o mesmo treino, até que você fique muito bom naquilo. Então, treinamento é repetição, não é passar instrução. Então, primeira fase de quando você contrata um novo colaborador para uma função é a instrução. Ele precisa saber a instrução do trabalho, depois você treina. Depois que ele está treinado, ou seja, ele já está ok, já repetiu o suficiente para saber fazer sozinho, aí você vai por uma terceira fase que é o acompanhamento. Aí você acompanha. Ok, funcionou. Acompanhei uma boa parte do tempo ali. Eu vou colocar aqui 15% do tempo você instrui, mais 35% você treina, mais 35% você acompanha, sobra 15% ali para você delegar. Sim. Depois que você acompanhou, você viu que ele está independente, que ele está dando conta, que ele já está entregando a mais, que ele já está de alguma maneira multiplicando aquilo que ele faz, é o momento de você identificar se é hora de delegar. Legal. E o que os empresários fazem? Eu instruo. Acabou. Entrega a folhinha. Deixa você lá. Eu te instruí, é isso aqui que você tem que fazer. Daqui 2 meses eu vou lá e delego. Ou eu delargo. Sim. E aí não dá certo. E de repente esse colaborador, 6 meses depois de não produzir de forma adequada, ele é demitido. Então você tem um alto custo, com contratação, com turnover, né, com todo o tempo que você perdeu. Então isso gera um prejuízo enorme para a empresa, porque o empresário ou o líder, né, aquela pessoa que está incumbida, a pessoa da RH que está incumbida no preparo daquele colaborador, pulou essas etapas ou confundiu treinamento com instrução. E isso é uma das coisas que geralmente os empresários confundem. Então, se você segue esse processo de preparação de um time, na construção de um time, a probabilidade disso dar errado, ela diminui assim drasticamente. E eu acho assim, talvez quando a gente aprende ali esse processo de crescimento, se preparar para o crescimento, é muito de confiar também, né? Exatamente. Que ele funciona, né? Porque é o que você falou mesmo. Eu posso ter feito um processo seletivo ruim, com pressa, desesperado, né? Até o Marcos, no último encontro, falou, né? É engraçado que os empresários invertem, né? Contratam muito rápido e demoram para demitir.
né? A pessoa não tá funcionando, mas eu acho que vai. E contratar é assim, ele até brincou, não, atendente, então senta aqui, tá aqui a instrução, que nem você falou, e começa. E aí, quando você tenta crescer e você faz e já dá errado de cara, gera um trauma, né? Gera. Aí o cara fala, não vou conseguir crescer. Não dá, mas assim, ele fez todo o processo errado, né? E sabe qual é o grande problema disso que você está comentando? Que isso impacta não somente aquele colaborador que você contratou errado, ou que você não treinou, ou que você instruiu muito pouco e que você delargou ali. Então, às vezes já começa na contratação errada, de talvez você contratou a pessoa certa para o lugar errado, isso também é um ponto, e você não precisa contratar nem o pior, você não vai contratar o pior, mas você não precisa necessariamente contratar o melhor, você precisa contratar a pessoa certa para aquela função. Então, vamos considerar que ele fez um processo seletivo ok, fez uma boa contratação. E aí falhou na parte do preparo daquele colaborador, dá um determinado tempo, 3 meses, 6 meses, ele não está respondendo de forma adequada as expectativas da empresa, e esse funcionário sai. Ou o empresário demora para demitir. Sim. Porque ele não sabe, ele já falhou ali na instrução, e aí não está conseguindo acompanhar, não está atendendo as expectativas, só que durante todo esse período que ele estava ali, de alguma maneira não atendendo a expectativa da empresa, e esse empresário ele acaba tendo que demitir, o prejuízo da empresa não está só naquela contratação. Intangível, né, o que a gente fala. O prejuízo, ele reflete em todo o time, ele reflete na cultura, ele reflete nas pessoas que estão ali, dando o sangue pela empresa, dando tudo de si pela empresa, e está vendo que em algum lugar ali da empresa tem algo que está desajustado. Né? Então, a engrenagem começa a não fluir de maneira adequada, e isso afeta toda a cultura da empresa. Sim. E é muito interessante, desculpa, Mari, mas assim, é muito interessante que assim, tem muito de valor tangível aí, né? Porque muito. Todos os meses que a pessoa ficou em treinamento, o envolvimento do RH, o envolvimento do tempo do próprio líder, né? Que hoje é o que é mais caro da nossa situação, é o tempo, né? Então, o tempo custa muito caro. Então, olha o tempo que todo mundo gastou, então você vai botar salário, benefícios, força de treinamento, ou um treinador que você comprou, e depois desajustou isso, sabe? Não ficou legal, o prejuízo é muito grande. Grande. E da cultura é exatamente isso que acontece, começa a denegrir. Começa a dar, eu valorizo aqui, gente, né? Valorização humana é algo da nossa essência, que está no nosso sangue. Aí a pessoa, não, mas eu comecei e me deixaram abandonado. Aí você fala, mas peraí, não é valorização humana? Então é muito delicado, é muito sensível o que tem por trás disso, né? Os prejuízos que você leva por trás disso. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Eu visitei aqui as instalações do Fábio antes de chegar, e eu fiquei encantada com a sua estrutura, com o seu time. A sua cultura, ela tá estampada em todos os lugares, é muito nítido, assim. De ver o seu time realmente vivendo isso. É muito legal. Você tá às vésperas de um evento de cultura, né? Estou aí, semana que vem, na quinta-feira, a gente tira aí das 11 da manhã até as 10 da noite para falar só sobre cultura, só sobre alinhamento, falar muito dos nossos valores, da nossa missão. Então, eu acho que começa com tudo isso, né? A gente falou muito do buraco tático, mas a construção de uma cultura, viver essa cultura, colocar isso na prática também, faz muita diferença. E isso eu senti, apesar de uma empresa ter, nossa empresa tem 47 anos, e ter uma cultura, né? Porque a gente tem, né? A gente sempre teve essa cultura, mas traduzir ela, estampar ela nas paredes, estampar ela numa pulseirinha, numa camiseta, num evento de cultura, quando você começa a fazer isso com intensidade, depois de, vamos colocar, 3 a 6 meses, você já começa a sentir algo fluindo de forma mais sistêmica, sabe assim? Parece que o negócio é traduzido, assim. Fala, não, eu não acreditava nessa situação. Eu falei, não, vai passo a passo, estrutura seu RH, procura verificar se você tem alguma das deficiências ali no triângulo ali, ou estratégica, ou tática, ou operacional. Começa a fazer o trabalho. Uma das coisas que eu percebi nitidamente depois que eu voltei do acelerador era que eu precisava me dedicar muito mais à minha equipe do que eu me dedicava. Porque não adiantava, sabe? Vou aumentar clientes. Não adiantava. É o contrário, né? Assim, hoje os clientes chegam, né? Mas é por quê? Por causa do bom trabalho que a minha equipe faz. Sim. Né? Então, assim, eu inverter esses valores, vamos pensar assim, né? Apesar da gente valorizar muito o ser humano e todo mundo que está aqui com a gente,
a importância na cadeia ali empresarial, para mim, era muito maior do comercial. Uhum. E, na verdade, eu ser o guardião da cultura, né? Eu ser o cara que promove e fala sobre isso. Sim. E ajudo a, de repente, ao máximo possível, com toda a intensidade necessária, a criar essa camada de líderes mais táticos, surgiu muito mais efeito do que a questão lá comercial e tal. Então, assim, isso parece um sistema de gestão de qualidade que a gente começa a fazer uma instrução de trabalho, a gente começa a fazer, depois a gente começa a tratar os problemas, começa a rodar um PDCA, aí depois começa a funcionar. Então, eu acho que essa questão ligada à cultura e gestão de aumento de equipe e formação de líderes, ela vem muito de encontro aos resultados que a gente está tendo hoje. Legal. E eu ia te perguntar isso mesmo, porque só falando aqui sobre o segundo C, né? Então, o primeiro C para construção de time é a composição, é você olhar realmente para a tua estrutura organizacional e saber quem são as pessoas que você precisa para compor o teu time para crescer. O segundo é a competência, é você saber o que essas pessoas que vão compor esses lugares precisam saber. O terceiro é a cultura. Sim, e aí, se você me falar você me perguntou sobre cases, sim, né? E aí eu vou devolver para você, porque para mim um case de cultura é a Silveira Contabilidade, né? E eu vi aí, já falamos aqui que eu vi aí toda uma movimentação, agora vocês estão às vésperas de um próximo evento de cultura, e eu vi que você tem um acrônimo ali dos seus valores. Me fala um pouquinho sobre os seus valores, conta. Olha, primeiro foi assim uma me fala um pouquinho sobre os seus valores. E depois que você passou por essa fase, realmente de você entender que você precisava cobrir ali buracos táticos, ou seja, você passou pela fase da composição, sim, você precisou trazer pessoas que atendiam ali o nível de competência que você precisava, sim, e você precisou implantar uma cultura. Sim. Me conta um pouquinho sobre como foi essa sua trajetória, sobre composição, competência e cultura. O primeiro foi essa descoberta, né? Quando eu percebi que tinha um desequilíbrio matemático ali na minha... Tá vendo? Já invertemos os papéis aqui. No meu triângulo. ia ser natural da mentora. A mentora tá investigando aqui, ó. Tô recebendo uma aula aqui também. Mas assim, primeiro eu descobri a questão do buraco tático. Assim, não tinha um desequilíbrio numérico ali. Depois a gente foi estruturando, se dedicando mais à questão da composição e da construção da liderança, né? E muito focado no processo de RH. Né? Então, na época, meu RH tinha 2 pessoas, né? Mas hoje tem 3, tem 5 pessoas. Né? Tem mais 3 pessoas. Por quê? Porque hoje tem departamentos lá dentro do RH. Né? Tem uma pessoa só para treinamento e desenvolvimento. Então, a gente nasceu tudo junto? Não. A gente foi sentindo que a próxima etapa era estruturar mais treinamento, seguindo os Cs aí, né, basicamente. Então, primeiro a gente fez a lição de casa, conhecer o perfil das pessoas, conhecer o nosso organograma atualizado, fazer a revisão dos job descriptions, né, assim, cada função, cada cargo faz, para quem que ele responde, né, todo o organograma ali. E é engraçado que quando eu comecei a fazer o exercício do organograma, hoje ainda se repete, tá? Em alguns lugares, mas meu nome se repetia em 7 bolinhas. Caramba. Então eu aprendi muito isso diferente, né? Por exemplo, cara, se você faz essa função e é um outro departamento, coloca a bolinha lá e coloca seu nome de novo. Porque na hora que você vai enxergar aquilo, você fala, caracolas. Quando você faz isso, você começa a ter clareza. Né? Antes disso, você fica com muito ponto cego. É quando você tem o buraco tático e não enxerga. E geralmente é assim que as empresas elas entram no programa de desenvolvimento. Não tendo essa visão, essa clareza sobre os buracos táticos que ela tem. E quando a gente pega ali o Fábio e divide ele em 7 cadeiras ali, em 7 posições, aí que você começa a perceber o porquê você está tão sobrecarregado e não consegue fazer o teu negócio crescer. Não dá. É impressionante isso. E aí, nossa, ficou escancarado lá mesmo, assim, é um exercício seguido do outro no mesmo dia, praticamente. Falei, cara, já sei. Aí eu já voltei com uma clareza, assim, mais simples do que anos de MBA, talvez, que nem a gente fala muito lá. E aí eu comecei os meus movimentos, estruturar melhor meu RH, comecei a aplicar todas a questão dos perfis comportamentais, a questão de revisão de organograma, de job description, de tudo que eu tinha que fazer. E aí as coisas começaram a fluir. E aí, logo no segundo momento, eu acho que era
num ano e meio depois, né, de toda essa descoberta, né, que a gente já estava num outro patamar de crescimento, a gente já estava aí com 100 pessoas mais ou menos, a gente já ampliou o departamento do nosso RH, né, apesar da gente vender folha de pagamento, hoje tem um projeto aqui também de RH, para a gente fazer o quê? Para a gente poder multiplicar ainda mais tudo isso que aconteceu com a gente. E não como mentoria, né, mas sim como operação, sabe? Pegar na mão do nosso cliente, pegar na mão do nosso cliente e ajudar ele a fazer todos esses desenhos. Nossa, né? isso é muito importante. As empresas geralmente elas têm uma carência muito grande nisso. E a gente sabe, eu voltei e vi. Só que até você tinha isso dentro de casa, se tornou o seu próprio case, como está muito dentro do escopo do trabalho que você oferece, você começou a entregar esse diferencial. Hoje já eu não vejo escritórios de contabilidade geralmente entregar esse tipo de... Sabe o que a gente percebeu? A gente percebeu que quando o cliente chegava com uma folha de pagamentos razoável já, 30 funcionários para cima, 50 funcionários para cima, ele tinha alguns gaps de DP. Né? Ou ele tinha uma falha de benefício, ou ele tinha uma falha de um evento aí, ou de uma base salarial ou de comissão e tal, mas que isso por trás não tinha nenhuma amarração, ele não tinha nenhuma política de RH. Então a gente começou a perceber que era a política de RH que consertaria a folha, entendeu? Porque não era a questão do cálculo, o cálculo é lei, gente, lê, pode, não pode. Sim. Mas não era aquilo, era a gente se envolver mais no RH. E hoje o departamento tem aí praticamente 1 ano, a gente trouxe uma líder para ele, a gente chama de departamento de consultoria de BPO de RH. A gente tem um líder ali, hoje já são 6 analistas sêniores, porque são analistas mais estratégicos, né? Nessa equipe, assim, a gente não faz quase nada de divulgação. Ele nasceu do quê? Eu diagnosticar um problema de folha e falar, cara, eu acho que eu posso te ajudar. Então a gente absorve um pouco de recrutamento e seleção também, treinamento, implantação do Solids, que é um sistema que a gente oferece, a gente sugere, né? Indica bastante, né? De forma gratuita, inclusive, assim, porque ele funciona muito bem para estruturar. Então a estruturação que a gente faz no RH, ele é baseado num software, né, que é o Solids. Então aí a gente pega e entrega. Se a pessoa quiser continuar com aquela estrutura com a gente aloca alguém. Se a pessoa não quiser continuar com a gente treina alguém. Mas ela de repente pode puxar alguém mais júnior, que vai estar aprendendo, e a gente vai acompanhando. Então, na minha estruturação... E geralmente você entrega esse tipo de serviço para quem é o teu cliente da contabilidade ou não necessariamente existe esse vínculo? Não precisa, mas praticamente... Você acaba tendo. Eu acho que é 100%. Até hoje é 100%. Tem gente que começou pelo RH, inclusive, e virou cliente. Então é um cross-sell, né? Isso. Um cross-sell, uma venda mas não paralela. Existe essa dependência. Não existe. Não existe essa dependência. Mas assim, a gente é super aberto em se comunicar com outros contadores, não tem problema nenhum. E a cultura, ela veio muito junto nesse começo, na hora da estruturação disso. Que é, na verdade, a gente conseguir traduzir quem a gente é, né? É engraçado o conceito de visão, missão e valores que a gente reconstruiu, né? Junto com os Giants, com o acelerador. E então isso começou a fazer muito mais sentido, principalmente para a equipe que estava aqui com a gente. Começou a se sentir pertencente do processo e tal. E hoje, graças a Deus, né? Lógico que a gente tem vagas em aberto, a gente tem dificuldade de encontrar, continua crescendo, dificuldade de encontrar alguém tecnicamente preparado, mas banco de dados e número de currículo não faltam mais. Né? Então, assim, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, fomentando essa ideia e valorizando realmente a nossa cultura, cara, hoje a gente não tem problema de fila de pessoas querendo trabalhar aqui. A questão maior é que, como é um ambiente mais técnico, então a gente tem que mesclar um pouquinho. E nisso veio a importância dessa liderança tática, né? Sim. E do nosso braço dentro do departamento de RH, que é uma pessoa só, a Isa, linda, maravilhosa, parabéns, aí um trabalho fenomenal, estruturando isso com a Arlene também, que é a nossa coordenadora, que assim, supera todas as expectativas, tá aí com a gente desde que a gente foi no acelerador, né? É uma pessoa que se transformou, assim, apaixonada pelo RH, apaixonada pelo que ela faz, e é, né, a líder aí de toda essa equipe nossa, do nosso RH aqui. Então, assim, que foram quem fomentaram tudo isso, toda essa cultura aqui dentro. Então, assim, eu não teria esse tempo para fazer todos esses detalhes que você Então você precisou ter pessoas chaves. São eles que fazem. Que são os multiplicadores da cultura, que são os multiplicadores do time. São eles que fazem. Você faria isso sozinho? Nunca. Então, assim, são eles que fazem. Então, assim, eu só
definir, né? E você precisou se desapegar de algumas cadeiras? Muito. De algumas funções? Muito, muito, assim, até hoje, né? A gente tava aqui entrando para gravar, para fazer esse bate-papo e meu telefone tava tocando aqui. E como eu sou um cara extremamente comprometido, que é um dos nossos valores, né? O comprometimento é um dos nossos valores aqui dentro da nossa cultura, eu já começo a ficar preocupado, porque o cliente estava ligando. Então a gente tem um setor que fala assim, ó, cara, vai ligando para fulano, que ele tá me buscando aqui, ele tá precisando de alguma coisa. E aí eu tenho que, um ponto que eu falo que muitos CEOs e muitos diretores falam o tempo inteiro e cansam disso. Mas assim, eu direciono o dia inteiro, eu falo a mesma coisa o dia inteiro, eu falo óbvio o dia inteiro. Mas assim, ok, que nem você falou, é a nossa matéria-prima. É o seu papel. É o nosso trabalho. Então, se isso te cansar, eu acho que talvez vale a pena você se reconhecer, ou pensar no que é da vida mesmo, ou ressignificar essa posição, que você pode levar muitas pessoas a terem prosperidade junto com você e tal, e valorizar mais esse seu papel de formador. A gente brinca aqui internamente, né? Brinca não, a gente fala até meio sério, né? Que a gente não treina colaboradores, a gente treina futuros sócios. Sim. Né? Então, aqui a gente tem um dos nossos valores também, que é a oportunidade, que o pessoal, por exemplo, o RH e o BPO de RH é uma oportunidade. A gente tem essa ideia, eu tive a ideia, conheci a pessoa e falei assim, ó, Ana, que é uma outra gestora nossa, Ana Paula, que tá fazendo um trabalho fenomenal também. Ana, eu te conheço de outros projetos e tal, você quer vir pra gente arriscar nisso aqui juntos? Porque, cara, pinga a oportunidade todo santo dia. Se a gente tiver um departamento dedicado a isso, a gente começa a abraçar. Aí já veio para um primeiro projeto, hoje eu não sei, eu acho que são mais de 10, 12 projetos, são projetos altos, né, caros, que são mais pessoais. Então, é do quê? É da oportunidade, que é um dos nossos valores. Então, o pessoal começa a perceber muito disso, porque a gente vai ter aqui sempre melhoria contínua, que a gente vai ter aqui a valorização humana, que a gente vai dar oportunidade e que a gente tem um compromisso com qualidade, com a qualidade que a gente prometeu para o cliente. Então, e as coisas vão fluindo. É impressionante. Eu acho que dos maiores desafios que eu percebi foram mais ou menos essa estrutura. A cultura veio já junto com toda a reorganização e depois o caminho já foi ficando mais claro para onde a gente tinha que atuar, sabe? E Fábio, você já tinha uma empresa estruturada, uma empresa já de mais de 40 anos de mercado, que já tinha uma cultura, e você poderia simplesmente tomar a decisão de não querer crescer. Sim. Que já era uma empresa saudável, já estava tudo bem para você, mas quando você toma a decisão de crescer, você não só... não é uma decisão que é só para você, ela não é uma decisão egoísta, né? Eu falo que empreender é uma das missões mais nobres que existem. Porque você, como sendo o principal guardião da cultura da tua empresa, você está sendo um multiplicador de valores que são nobres. Sim. Então, quando você fala sobre valorização humana, quando você fala... Quais são os seus valores? Valorização Comprometimento, humana, encantamento. Você está ensinando, você não só está promovendo pessoas a terem uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de vida, você não está só promovendo conhecimento para essas pessoas, mas você também está aí desempenhando uma função de ser o exemplo da cultura que você quer que teu ambiente tenha, e você precisa ser exemplo, né? Porque hábito a gente aprende copiando, né? Sim. Né? Você não tem como você esperar que a tua equipe tenha o valor da valorização humana, do comprometimento, se você, como sendo o principal guardião da tua cultura, não for essa pessoa, né? Sim. Então você precisa se tornar uma pessoa melhor antes de você se tornar um empresário melhor. E você se tornando uma pessoa melhor, um empresário melhor, você consegue multiplicar o potencial aí de transformar outras vidas. Então, empreender no Brasil, assim, falando do Brasil, né? Em todos os lugares, mas no Brasil especialmente, é um ato de muita coragem, de muita nobreza. E acima de tudo, acima do lucro, né, é responsabilidade realmente de você poder ser um potencial aí de um canal um canal de bênção, né, para as pessoas. São mais de 150 famílias envolvidas aqui no teu negócio, né? Pois é. Então, e aí, por que eu tô falando isso? Porque quando eu vejo empresários que têm dificuldade de fazer o time crescer, muitas vezes ele tá pensando, poxa, mas eu ganho muito mais dinheiro do jeito que eu tô. Por que eu vou crescer minha empresa? Por que eu vou precisar lidar com gente? Sim. Então, isso não só revela que ele precisa realmente se desenvolver como pessoa,
para que ele consiga também multiplicar isso, né? Porque ser um empresário realmente é multiplicar valores nobres, é multiplicar o potencial de conhecimento e de crescimento pessoal, antes de tudo. É crescimento pessoal e crescimento profissional que você promove, né? Sim, não. E parece até papinho. De vez em quando a gente não... muitos empresários ou muitos amigos muito próximos não acompanham tudo isso funcionando. Então, até alguns brincam, né? Que todo mundo fala assim, pô, agora que papinho de coaching, né? Que papinho. Mas assim, de fato, as pessoas elas vão ser do tamanho que elas quiserem. Exatamente. Né? Só que as pessoas se fazem um alto limite, né? Então, assim, cara, eu não quero, tá bom aqui, eu vou continuar trabalhando naquela empresa, eu quero... Cara, tá tudo ok, tá tudo bem. Só não pode também achar que quem quer mais tem algum problema, né? Então, assim, porque a gente precisa desses malucos, né? A gente brinca, pô, de repente, né, eu tava tudo normal, fui lá, fiquei louco e abri um CNPJ. Né? É bem assim mesmo. E a gente vive de empreendedorismo, a gente vive do cara lá que assumiu a responsa, né? Veio aqui, bateu na porta e falou, cara, quero abrir meu próprio negócio. Tô com umas ideias aqui e tal. Aquela pessoa que mais inconformado, mais sonhador, né? Que tem aquela ideia... idealizou aquele crescimento, idealizou aquela empresa lá no comecinho, a gente precisa desses malucos, né? Senão a gente não tem matéria-prima também para trabalhar. É verdade. Mas você sabe que isso que eu falo é algo que eu realmente vivi também, sabe? Porque eu trabalhava de funcionária numa empresa, trabalhei por 8 anos numa empresa como funcionária e da noite pro dia eu estava devendo tudo o dinheiro que eu nunca achei que eu fosse ter na vida quando eu assumi uma empresa para pagar com a própria receita da empresa aí por longos anos, né? Então, eu precisei de coragem para assumir esse desafio. E quando eu assumi esse desafio de empreender, eu me deparei com uma limitação que eu tinha. Eu tinha muitas limitações, não só falta de conhecimento técnico, como também falta de habilidade de lidar com pessoas. Que dentro da esfera ali, do nível de liderança que eu exercia, estava ok. Mas da noite pro dia, as pessoas que eram meus pares, elas passaram a ser meus liderados. E eu comecei a ter dificuldade com essa liderança. E qual é o primeiro instinto do empresário? Eu não preciso dessas pessoas. Lidar com pessoa é muito difícil. Mas o que eu estou dizendo quando eu estou falando isso? Que eu não sei como lidar com isso. Então, o que foi a primeira coisa que eu fiz? Eu procurei me desenvolver profissionalmente. Eu procurei me capacitar e desenvolver a minha liderança. Antes de eu me tornar uma líder melhor, primeiro eu precisei me tornar uma pessoa melhor. Então você passa pelo crescimento pessoal antes do crescimento profissional. Então não tem como, é aquilo que o Marcos fala muito, né? Não tem CNPJ forte com CPF fraco. Eu primeiro precisei me desenvolver no âmbito pessoal, para também me desenvolver no âmbito profissional, para que eu pudesse ser inspiração para outros e fazer com que a minha empresa crescesse. Cara, então isso é muito pilar. Então assim, não é fácil mesmo para ninguém, não é fácil empreender, não é fácil lidar com pessoas, mas existem formas, existem técnicas, liderança, ela é aprendida, né? Liderança nata, não tem liderança nata, né? Liderança é aprendida e é treinável, e ela precisa ser treinada constantemente, né? Então eu assim, para mim esse foi um dos maiores, essa foi a maior oportunidade de crescimento pessoal que eu tive. E culminou que eu vir a me tornar uma formadora de pessoas e mentora de empresas, tudo por conta desse desafio que eu tive a coragem de assumir, que foi empreender no Brasil. Cara, foi legal esse ponto que você colocou, porque dentro do meu desenvolvimento aqui, como os resultados que a gente teve, e a formação dessa camada tática de liderança, a base maior, principal do treinamento dessas pessoas, não é processual. É emocional, é pessoal, é estimulá-los ao desenvolvimento disso. Porque para a liderança essa é a base. A pessoa passa a não... Ela precisa não fazer mais. Ela precisa ensinar pessoas a fazer. E isso é um choque, né? É difícil trocar de posição. Né? E aí você vem com toda a inteligência de lidar com as pessoas, se conhecer primeiro, aceitar os seus limites, e depois começar a conhecer as pessoas, se interessar um pouco mais pelas pessoas, formar uma equipe, desenvolver. Então, assim, esse ponto, por exemplo, de formação pessoal e de liderança, a gente tem um desenvolvimento até de uma biblioteca com livros, sempre recorta algum pedacinho de podcast que passa um recado bacana sobre liderança. A gente tenta buscar nesses encontros de liderança aqui no escritório, que são semanais, cases que deram errado, cases que deram certo,
para que a gente tenha, olha, é um encontro semanal. Muitas vezes vem um mentor do Giants aqui, o Fábio já veio umas 3 vezes, então eles estão presentes agora no encontro nosso de cultura, tem ele mais um convidado aí especial que fala sobre isso, fala sobre alta performance, sobre mentalidade. Então, assim, o que a gente está querendo ali? Uma equipe forte. E primeiro que eles sejam alguma coisa, Precisa né? ser forte para que ele consiga desempenhar o trabalho dele de maneira eficiente, com alta performance, com alto desempenho, que é o segundo C. É você identificar as competências. Sim. E as competências, elas não são só técnicas, elas são comportamentais, elas são emocionais. Então, depois que você compõe o time, você precisa identificar essas competências, primeiro as suas. Sim. Né? O que eu tenho, né, e que eu posso multiplicar, e o que eu não tenho, que eu preciso trazer gente pro meu time para que eles supram, talvez, uma competência que falta em mim. Sim. Porque o empresário, ele não necessariamente precisa ter todas as competências do negócio dele. Ele Sim. nunca vai ter todas, né? Ele sempre vai precisar de pessoas que supram ali algumas deficiências, algumas debilidades que ele tem. Agora, o que ele não pode deixar de ter é desenvolver realmente essa habilidade de lidar com pessoas, estar ali com o emocional controlado. em dia, isso. Então isso é essencial, porque a liderança ela é inspiração, né? Eu vou querer aprender com você se você realmente me inspira. Agora, se você é um líder que não me inspira, eu tô aqui por causa de salário. Então, se eu trabalho dentro de uma empresa que o líder não me inspira, primeiro que eu não cresço. Porque para eu crescer, eu preciso ter referência. Para eu aprender a fazer como você faz, eu preciso admirar aquilo que você faz. Sim. E então você acaba promovendo esse crescimento também para o teu time, dando exemplo de quem você é primeiro e depois sobre aquilo que você faz. Nossa, então isso é essencial. Você passa pelo segundo C da construção, que é a competência. Então você tem a composição do time, você tem as competências necessárias, aí a gente vai falar de cultura. Legal, né? É isso aí. Então, a cultura, ela é o que vai fazer com que a tua estratégia realmente aconteça, né? A cultura é o que vai consolidar ali o que realmente... a força do teu time, né? Sim. O comportamento que é adequado para alcançar a estratégia que a empresa precisa. E aí, se você tem tudo isso equalizado, a composição e as competências... você vai conseguir falar sobre valores e sobre comportamento. Qual é o comportamento adequado para alcançar o objetivo que precisamos, né? Então, quando você entende sobre o outro, quando você, como você disse que você usa a ferramenta da Solids, que é uma ferramenta que eu gosto bastante, assim, para fazer essa avaliação de perfil comportamental, quando você entende o perfil do outro, você entende que a motivação dele talvez é diferente da tua. Sim. Né? E aí, quando você vê qual é a tua motivação, né? Porque o papel do líder é treinar e motivar. Então, quando você treina, você ensina. Sim. Né? Quando você motiva, você precisa saber que a tua motivação pode ser diferente da motivação do outro. Sim, né? totalmente, né? E o que te motiva? Qual é o teu motivo? Né? Por que você está aqui? O que te motiva a agir? O que te motiva a estar aqui? O que te motiva junto com o time, a fazer parte desse time, a buscar um resultado que a empresa quer, mas que também vai refletir no resultado que você busca para a tua vida pessoal. Sim. Né? Porque sem propósito, as pessoas não permanecem muito tempo dentro de uma empresa. Né? Então, ela precisa primeiro comprar o propósito da empresa, e ela precisa entender que ela, dentro dessa empresa, ela não só contribui para que a empresa alcance o seu propósito, mas que ela também, dentro desse ambiente onde ela está, ela pode também cumprir os seus propósitos pessoais. Então, se ela entende que ali é um ambiente de crescimento, e é um ambiente que permite que ela alcance os seus propósitos, que o líder dela entende os seus motivos para a ação, pronto, você tem um time forte. Assim, eu acho que se a gente pegar laudos, né, tem muitos e muitos, todos os maiores empresários com mais sucesso, cara, tem essas características. Tem. Né? Eles são inspiradores, eles têm um sonho grande, eles gostam de pessoas, eles criam empresas com propósitos gigantes. Uhum. Então, assim, não tem como negar, né, Mari, Sim. que isso é o caminho. Uhum. Né? Então, assim, e se você não tem esse posicionamento, você pode descobrir, você pode entender, você pode se reposicionar, você pode melhorar a sua gestão, acreditando muito nos valores, até descobrindo mesmo, assim, tem coisa meio que tá morta ali em você, que tá meio morna, e de repente você pode botar isso para fora e ser um case de sucesso, né? Um case de uma pessoa que vai ser bastante admirada pela sua equipe, pelas pessoas, pelos seus clientes também. Então as pessoas querem ficar com quem inspira, né? Elas querem ficar, até o próprio empresário, o empregado mesmo, o colaborador, ele quer ficar na empresa que ele tá vendo que tá crescendo, que ele tá vendo que tá reformando, que tá vendo que tá fazendo um negócio legal, que tá vendo que tá cuidando das coisas, que tá cuidando do ambiente. Senão ele vai falar assim, o que eu tô fazendo aqui? Então, eu uso uma frase aqui interna também, que assim, quando a gente escolhe investir em pessoas, a gente tem a obrigação de crescer. Isso.
Né? Então, assim, cara, senão é contraditório, concorda? Pô, eu quero investir em pessoas, eu dou atenção, eu dou espaço, eu dou treinamento, eu me dedico com tempo e tudo. Crescer é obrigação, né? Senão a gente vai ficar dividindo o espaço, a gente tem que somar no espaço, né? Mário, eu queria partir para um encerramento aí, pra gente não virar aqui uma enciclopédia, né? Tem que marcar outros. 3 dias. Exato, outros episódios e tal, e falar sobre vários outros assuntos que você é muito fera. Eu queria que você contasse pra gente aí, pra gente fazer uma brincadeira com o nosso Pode Contar aí. Conta pra gente um pouquinho o que você pode contar que foi um marco pra sua vida profissional ou sua vida pessoal, que te fez de repente virar a chave de alguma coisa muito importante. Puxa uma aí, história legal pra gente se inspirar. Poxa, eu já me antecipei aqui contando de como foi que eu me tornei empreendedora. Eu acho que isso foi uma oportunidade, assim, que foi muito ímpar, assim, na minha vida. Eu tinha propósitos já muito claros, já desde adolescente, de saber o que eu queria, mas o meu ambiente não me proporcionava, sabe? Esse crescimento. Então, eu mudei de ambiente até que eu estivesse em ambientes que me proporcionassem crescimentos, né? Então, eu via no meu ambiente que eu pertencia ali durante a minha adolescência, durante a minha juventude, que não era um ambiente que eu gostaria de permanecer por muito tempo, então eu procurei mudar de ambiente. E poder estar como intraempreendedora em lugares, fazendo o meu melhor, dando o meu melhor, como se aquilo fosse meu, foi o que me trouxe a oportunidade de empreender de fato, né? De comprar a empresa que eu fui funcionária, e acho que foi o começo de uma jornada, assim, realmente de uma missão muito nobre. Realmente tive aí já mais de 200 funcionários debaixo da minha liderança, e eu mal sabia falar com funcionário. Então, eu acho que, como eu já falei, né, empreender foi algo que realmente transformou a minha vida. E hoje poder ajudar outras pessoas também a crescerem os seus negócios, a lidar melhor com pessoas, a terem o seu desenvolvimento pessoal e também proporcionar isso a outras, é algo que realmente, assim, me traz, assim, um sentimento de missão cumprida, de estou fazendo o que eu amo e que nasci para isso. Ou não nasci para isso, mas que eu amo realmente o que eu faço, né? A gente nasce para uma série de propósitos aí, mas hoje eu me vejo muito feliz e realizada quando eu sei que eu posso ajudar outros empresários a talvez facilitar ali o caminho dele de crescimento, né? Sim. A não passar pelas mesmas dificuldades que eu passei, porque quem me dera quando eu comecei a empreender, eu tivesse alguém que pegasse na minha mão, como os mentores do Grupo Acelerador, e falasse: Mari, esse aqui é o caminho, Mari, vai por aqui. Eu teria evitado, né, de errar e teria crescido muito mais rápido. Mas eu sou muito feliz com essa trajetória. Hoje eu tenho filho empreendedor. Legal. E então eu vejo isso como sendo um propósito cumprido, assim. Isso é muito gratificante mesmo. Bacana, você viu, ó. A dica é muito assim, né? O que o empreendedorismo fez, né? Com a Mari, eu acho que com todos os empreendedores, né? Isso é motivo de orgulho. Mesmo quem nasce empreendendo, né? Com certeza seu filho tem esse exemplo, né, dentro de casa, e isso é inspirador. E eu não vim de família empreendedora, meus pais não são empreendedores, né? Então não tive referência, foi realmente tendo o senso de dono, né? E dando o meu melhor nos ambientes pelos quais eu passava e fazendo como se fosse meu, que me ensinou realmente e me proporcionou essa oportunidade de poder, essa mudança, porque recurso financeiro eu não tinha para isso, né? Sim. Foi com muito trabalho, com muita coragem, com dedicação e com o valor que para mim é essencial, que é autorresponsabilidade e senso de dono. Que legal. Mari, obrigado. Que aula, que lição, agradeço. Quanta coisa bacana que a gente falou aqui. Uma honra estar aqui com você, com um membro de Giants tão querido, que tem crescido, tem mostrado resultado, tem feito um bom trabalho. Ouço muito, falar muito bem de você, entre os membros de Giants que tem você como fornecedor, que são teus clientes. E isso pra gente é um motivo de muita honra. Obrigado mesmo, e até a próxima. Vamos marcar um próximo já. Vamos marcar um próximo, porque assunto a gente tem para uns 3 dias aí. Legal, obrigado, Mari. De nada. Valeu mesmo. Então, pessoal, um abraço. Tchau, Fique tchau. com Deus. Tchau, tchau.